Gravando neste computador. A partir de agora, gravando a aula, moçada. A aula de hoje é crimes contra o patrimônio, continuando aí, né? Estelionato e outras fraudes. Estelionato e outras fraudes. Eita. Tô tomando água aqui, tô tomando banho de água também, né? Vou tirar minha cara feia daqui. Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai falar de estelionato e outras fraudes. Né? Dentro da nossa ideia aqui de aula hoje, né, a gente segue, né, buscando compreender a importância da proteção dos crimes contra o patrimônio, né, conhecer os elementos que compõem cada um desses crimes contra o patrimônio, compreender as diversas etapas de proteção penal do patrimônio, né, de forma a diferenciar, no caso concreto, os tipos penais e seu respectivo tratamento penal. Né? É muito importante conhecer os elementos de cada tipo penal para poder, na prática, distinguir, não é? O que é um roubo, o que é uma extorsão, o que é um furto mediante fraude, o que é um estelionato, não é? O que é uma apropriação indébita, o que é uma receptação. Então, hoje, a gente vai continuar aqui falando de estelionato, não é? Construir um raciocínio jurídico para facilitar a gente a resolver casos concretos, tá bom? Em especial que envolve estelionato e outras fraudes. Vamos começar então pelo estelionato. Queridos, esse crime estelionato aqui, estelionato vem de stélio. Stélio significa camaleão, né? Latim. Camaleão. O camaleão, ele faz o quê? O camaleão, ele muda de cor de acordo com o habitat dele, né? Para quê? Para atacar a vítima, atacar a presa, né? Então a presa não percebe que o camaleão está chegando e o camaleão vai e pimba, não é? E o estelionato, ele tem essa raiz, né, estélio, do camaleão, que na verdade é uma fraude. Fraude. Fraude é a nossa palavra mais importante aqui, né? Fraude é a palavra mais importante para definir o que é o crime de estelionato. No Código Penal vem assim, ó, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Queridos, eu acho que bastaria o legislador falar isso aqui, ó, mediante qualquer meio fraudulento. Mas ele fez questão de diferenciar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Mas ele fala aqui, né, induzindo ou mantendo alguém em erro. Mas vamos falar primeiro o que é um artifício. Artifício é quando ele usa objetos, instrumentos, por exemplo, uma fantasia de policial, por exemplo, não é, para poder entrar num lugar, ou ele se faz passar, não é, por um representante de vendas para elaborar um contrato, não é? Ou ele se faz passar por um vendedor, enfim. Quando ele usa algum objeto, nós chamamos isso de artifício. O que é o ardil? O ardil já é aquela conversa fiada, aquela conversa mole, aquele engodo, sabe? Aquela questão ardil, vem de ardiloso, aquela conversa que convence, que atrai, não é? Ou qualquer outro meio fraudulento. Então, não precisa ser necessariamente artifício ardil, porque diz aqui, olha, qualquer outro meio fraudulento, não é? Qualquer meio fraudulento, não é? Muito bem. Então, aqui, ele obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo.
induzindo ou mantendo. Induzir. Eu chego a você e digo que eu sou representante comercial da empresa, que eu quero te vender um colchão que a NASA elaborou, que é um colchão que repõe seu sono em 2 horas, não é? Começa a contar um monte de vantagem, né? E aí você cai. Então, eu te induzi a erro. Ou então, você cai no erro, eu não te induzi, só que eu mantenho você em erro. Não é? Eu mantenho você em erro. Você está dentro de uma loja, não é? Querendo comprar um objeto. Chega uma pessoa e fala, né? Aqui, eu queria te pagar, não é? É o valor que ficou faltando aqui. Em vez de você falar assim, não, eu não trabalho aqui não, eu sou cliente. Não, você fala assim, ah, tá bom, quero sim, me dá aqui. Obrigado, tá? Pode ir. Ainda dá um recibo, né? Então, aqui você mantém a pessoa que já estava em erro, né? Então, obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio. Vejam, existem 3 elementos que são fundamentais nesse crime. Primeiro elemento, vantagem ilícita. A vantagem ilícita é o primeiro elemento. O segundo elemento, prejuízo alheio. Prejuízo alheio. E o terceiro elemento, fraude. O que eu quero dizer para vocês? Que estelionato depende da existência cumulativa desses 3 elementos. Se você obtém uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, mas não é por meio fraudulento, não é crime. Não é crime de estelionato. Vai ser um ilícito civil. Vai discutir lá no CIV a reparação do dano. Se você tem um meio fraudulento, causa prejuízo em alguém e não tem uma vantagem ilícita, a gente pode até discutir uma tentativa de estelionato, mas não estelionato. Se você tem o prejuízo alheio, né, a vantagem ilícita, o meio fraudulento, mas que não causa prejuízo, o que é uma situação quase que impossível de acontecer, não é? Porque, obviamente, vai acontecer uma vantagem, se tem uma vantagem ilícita, obviamente haverá um prejuízo alheio, então, você vai ter, se tiver fraude, você vai ter o estelionato. Então, preste muita atenção, o estelionato depende desses 3 elementos cumulativamente, tá bom? Vamos lá, olha, estelionato se verifica quando uma pessoa usa o engano ou a fraude para levar vantagem sobre alguém. Se considera como um crime patrimonial, todavia, diferentemente dos outros delitos, também patrimoniais, não há uso da força, somente uso de artifício ardil para convencer a vítima a entregar-lhe algum bem e, com isso, locupletar-se ilicitamente. Então, aqui, eu sou mais ardiloso. Eu não vou tomar força, eu vou enganar a pessoa e fazer ele me entregar o que eu quero. O dinheiro, o carro, a casa, enfim, não é? Então aqui você vai ter o crime de estelionato. Olha a cara do estelionatário. Essa imagem aqui diz bem quem é o estelionatário, não é? Terno, uma carinha, uma máscarazinha de ovelha, mas quem está ali embaixo, ó, é o lobo, não é? É o lobo. Queridos, eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência profissional, não só como
na época policial civil e depois como advogado, o problema do estelionato. O estelionato, isso nenhum livro fala, nenhuma jurisprudência fala. Eu ouso falar isso. Isso é uma ideia minha. O estelionato, na prática, ele depende do olho gordo da vítima. O olho gordo da vítima é a coisa, é o maior chamariz para o estelionato, é o olho gordo da vítima. Tá? Então, por exemplo, aconteceu recentemente, um cliente meu, né, viajou para uma cidade praiana e lá na pousada, conheceu a pousada, ficou encantado pela pousada e conversando com o dono da pousada, dono entre aspas, ele falou que estava vendendo a pousada. E ele perguntou, quanto que é? 1 milhão. E aí ele passou uma noite, 2 noites pensando naquilo, pô, 1 milhão essa pousada aqui. Queridos, a pousada valia pelo menos 3 milhões. E o cara falou que está vendendo por 1 milhão. O que que ele pensou? Vou me dar bem. Vou comprar uma pousada de 3 milhões por 1 milhão. Aí ele correu e falou assim, ó, vamos lá. Eu vou te dar 500 mil, depois que a documentação estiver toda no meu nome, eu te dou os outros 500. Ah, tá bom, eu tenho que ir no cartório ainda, tenho que acertar umas coisas. Aí fizeram um contratinho escroto. O cara botou 500 mil na conta do Lobo. Muito bem. Depois, vai lá ver a pousada. Ah, não tem como ainda, porque o documento não está pronto. Vai, o documento não está pronto. Ah, a documentação não está pronta. Ah, a escritura não está pronta. Ah, que isso não está pronto. Aí que o cara acordou para a vida e foi no cartório. Quando ele chegou no cartório, ele verificou que a pousada não era daquela pessoa. Aquela pessoa tinha alugado o local, tinha um contrato de locação e explorava a pousada. Ele foi no proprietário da pousada e perguntou, você estava vendendo, botou a vender, pediu para ele vender? Ele falou, não, nunca pedi para vender não, eu tenho contrato de locação, está aqui, ó. Aí vai procurar o sujeito, cadê ele? Ninguém sabe, ninguém viu. Deixou os filhos administrando a pousada e sumiu com 500 mil. Ou seja, o olho grande da vítima contribui muito para o estelionatário, porque o estelionatário ele vai oferecer para você uma vantagem absurda para te convencer a cair na lábia dele. Ele não vai chegar para você e vai falar, ó, tem aqui uma Ferrari de 1,5 milhão para você comprar. Não, ele vai te oferecer uma Ferrari por 700 mil. Você na mesma hora abre o olho, opa, eu quero, não é? E aí nessa você dança. Não é? Então, assim, isso não é, os livros não falam, a doutrina não fala, a jurisprudência não fala, ninguém é louco de falar isso, né? Mas a grande verdade é que a vítima ela engorda, o olho dela fica gordo na fraude, na oferta, né? E aí cai na lábia do lobo. Muito bem. Fraude é o meio enganoso para a concretização do crime. É a mentira. Fraude é mentira. Não é? Ao compulsar o tipo penal, é possível verificar que o mesmo prescreve o seguinte, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Fraude, portanto, é o ato que, por potencialidade, leva a vítima ao engano, ainda que seja grosseiro, mediante o homem médio. Cara, ainda que seja uma coisa assim, nossa, como é que ele caiu? Já venderam o Morro do Corcovado para um turista, queridos. Então, assim, ainda que seja uma coisa assim, absurda, mas a partir do momento que ele cai na lábia, já era.
Já era. Olha, caiu uma vez no concurso público uma questão interessantíssima. O sujeito fez uma falsificação grosseira de uma nota de R$100. Não lembro qual era o valor, mas vamos botar aí R$100. Ele foi num mercadinho, né, nessas quitandas, né, deu aquela falsificação grosseira e conseguiu obter o que ele queria comprar, enganando o vendedor. E aí perguntava quais eram os crimes. Moeda falsa, estelionato, moeda falsa e estelionato, e joga lá um outro crime que não tem nada a ver, né? Estupro. Muito bem. O que aconteceu? Queridos, o crime de moeda falsa exige verossimilhança. O que é a verossimilhança? É a capacidade de enganar o chamado homem médio, pessoa de cultura mediana. Ou seja, aquela nota tem que ter uma semelhança com a nota falsa, tem que ter uma semelhança com a nota verdadeira a ponto de ter aptidão para enganar. E no caso, não podia ser a moeda falsa porque a falsificação da nota foi grosseira. Então a resposta era estelionato. Por quê? Porque apesar de grosseira a falsificação, houve fraude, houve vantagem ilícita e houve prejuízo alheio. Então a resposta do crime era estelionato, ainda que a falsidade seja grosseira. Ou seja, todo mundo verificaria que aquilo é falso, mas ele não verificou. Não tem problema. Estelionato configurado. Tá bom? Legal. Seguindo aqui, né? Estelionato, erro, resultado duplo. Olha só. Tá vendo ali a imagem? Né? Pega um senhorzinho ali, né? E vamos vender um empréstimo para ele, né? Mais acontece são esses senhores caírem nesse golpe do empréstimo, né? Oferece empréstimos de dança, né? Então, olha, vantagem ilícita e prejuízo alheio. Tem que ter esses dois resultados. Ricardo, é possível alguém ter um prejuízo alheio e o outro não ter uma vantagem ilícita? Dentro do mundo do direito civil é possível. Mas lembre-se, não basta só isso. Tem que ter vantagem ilícita, prejuízo alheio e fraude. O erro se caracteriza pela falsa percepção da realidade. Ou seja, o erro é consequência provocada pela fraude. A mentira leva a pessoa ao engano, não é? Assim como o camaleão, ele muda a cor e leva a vítima ao engano, né? A vítima lá está andando lá na areia, está achando que tudo ali é areia, mas na frente tem um camaleão, um réptil que vai comer ela, não é? Então, olha, conclui-se, portanto, que o meio fraudulento deve induzir ou manter a vítima em erro. No induzimento, a fraude causa o erro, pois induzir significa convencer. Sorria, você está sendo enganado. Essa plaquinha, eu acho ela muito escrota, né? Mas é verdade, né? Sorria, você está sendo enganado, né? Então, assim, aqui, né, o induzir, né, incutir, né, convencer. Já no outra pessoa, coitada, está enganada e eu me aproveito do engano dela, não é? Muito bem. Tem tanto golpe estelionatário. Olha, é difícil um crime que tenha uma variedade tão grande como o estelionato. Muito grande. O idoso chega no banco, aí fala assim, moça, eu queria depositar esse dinheiro aqui,
nessa conta aqui, você faz para mim? O cara, faço. Mete na conta dele. Não é? Mete um envelope vazio com aquele valor, não é? E dá o comprovante de depósito para ele. E o valor ele coloca no bolso dele. Não é? Ah, professor, é furto mediante fraude? Não. Você convenceu o cara a te entregar o bem. Não é? É muito golpe. É oferecimento de empréstimo, leilão de carro que não existe. Esse do empréstimo é campeoníssimo, né? É uma série infinita de estelionatos. Se eu for perguntar para vocês aí quantos golpes na praça vocês conhecem, a gente vai ficar a noite inteira falando de golpes aqui. Não é? Muito bem. Se o criminoso é primário, é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme 155, parágrafo 2º. Aí eu não vou explicar novamente, né? Mas se der uma do furto privilegiado, que a pena pode ser diminuída, não é? Quando ele é primário, é de pequeno valor. Lembrando que pequeno valor é uma coisa, valor insignificante é outra, né? Eu, particularmente, eu nunca vi, ainda não vi. Com certeza deve ter, mas estelionato é princípio da insignificância no estelionato. Se for pesquisar, é capaz de achar, mas eu nunca pesquisei e confesso que eu nunca me deparei com uma situação dessa. A causa de diminuição não se trata de uma faculdade do juiz, mas sim direito do réu desde que preencha os requisitos. Bom, nós já falamos bem sobre 155, parágrafo 2º, e eu remeto os comentários aqui aos comentários que eu fiz do 155, parágrafo 2º, furto privilegiado. Aqui tem a imagem, não é, de um cara segurando uma luzinha da justiça que não tem nada a ver com estelionato, e eu nem sei por que eu botei essa porcaria aí. Vamos lá. Figuras assemelhadas ao estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Queridos, veja bem. Primeiro eu vou perguntar, até aqui vocês entenderam? Até aqui entendido? Ô, Jéssica, obrigado. Já botei para gravar. Valeu, querida. Beleza, tudo bem. Agora a gente vai entrar num ponto que eu chamo de um ponto nodal da matéria. Por que, Ricardo, um ponto nodal aqui? Um ponto crucial. O estelionato, muitas das vezes, confunde o intérprete com o ilícito civil. Não raras vezes você vai ter dúvida. Não raras às vezes você vai ter dúvida se você está diante de um estelionato e de um ilícito civil. Tá bom? Por quê? Quebra contratual. Você faz um contrato com a outra parte não cumpre, surge aquela dúvida, será que ela teve má fé? Ou foi realmente incapaz de resolver essa situação, de cumprir aquele contrato? Olha só, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Aconteceu aqui em Valença. Valença, hoje é a segunda, na época era a primeira, primeiro lugar, a maior bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro. Maior produtora de leite. Como é que é a produção de leite em Valença? Você não tem um gado enorme, um rebanho, grandes produtores, não. Você tem vários pequenos produtores que vendem o leite para as cooperativas, e as cooperativas encaminham para a Nestlé, para essas empresas aí. Né? Muito bem. Legal. Então, um senhorzinho muito humilde da roça, tinha 10 vacas, mas estava apertado, estava vendendo as 10 vacas. E aí, estava vendendo por 10 mil. R$1.000 cada vaca. E aí aparece o cidadão e fala, meu irmão, compra tuas vacas, mas você vai dividir para mim 10 vezes de R$1.000. Aí o cara falou, tá, sim senhor, o senhor tem cheque?
Tenho. Cara, deu R$1.000 para ele, deu 9 cheques de 1.000. Botou as vaquinhas no caminhão, foi embora. Muito bem. Passou um mês, ele foi, depositou o cheque voltou. Não tinha fundos. Reapresentou o cheque, cerrou a conta. Foi na casa, o endereço do sujeito, não morava mais lá. Mudou sem dizer para onde que foi. Então, queridos, o que aconteceu? O cara ficou com uma mão na frente e outra atrás. A jurisprudência entende que quando você faz um cheque, todo cheque é à vista. Quando você faz um cheque pré-datado, você está fazendo um contrato, um acordo. Então, olha só, estamos diante de uma quebra contratual ou diante de um estelionato? Esse senhor foi no Núcleo de Práticas Jurídicas de Valença, na Faculdade de Direito de Valença, eu estava lá atendendo no dia. Eu falei, olha, na dúvida, pro societatis, não é? Nesse momento, não pro réu. Peguei, fiz uma petição, narrei o fato e pedi para o delegado apurar. Eu não falei que houve estelionato, eu pedi para o delegado apurar para saber se houve um estelionato ali. Eu disse que existia uma séria suspeita, tendo em vista que ser um senhor de poucas letras, né? Como a gente aqui fala, né? E o sujeito vai se serve da pouca instrução da vítima, né? O delegado deu um seguinte despacho, ó. Entendo ser caso de ilícito civil, ou seja, quebra contratual. Assim sendo, deixo de instaurar o inquérito. Negou a instauração de inquérito, entendeu? Que era ilícito civil. Eu reconheço que o fato era duvidoso, mas olhando aquele senhor ali, eu falei, pô, vamos embora, vou meter o pé na porta e vamos entrar. Aí o que eu fiz? Peguei, fiz a mesma petição, só mudei o endereçamento, mandei para o Ministério Público, e o pedido, eu pedi para o Ministério Público requisitar a instauração de inquérito. Ou seja, pedi para o Ministério Público mandar o delegado instaurar inquérito. Eu mandei o Ministério Público, tendo em vista fundada dúvida, requisito a instauração do inquérito com as seguintes providências. Aí disse lá, aí voltou para o delegado. Aí o delegado, meio que a contragosto, instaurou o inquérito e começou a procurar. Aí o delegado, ele conseguiu achar o comprador. O cara foi, prestou depoimento, contou a história triste lá, mas fez o empréstimo no banco, foi e pagou os 9.000 que devia. O que ficou caracterizado? Não foi um crime. Foi de fato que um ilícito civil. E aí o delegado manda de volta para o MP pede para arquivar o inquérito. Tranquilo. Tudo certo. Não é? Então, às vezes é difícil, olha, um delegado, um Ministério Público e um advogado, os três batendo na cabeça para saber se eu estava diante de um ilícito civil ou de um estelionato. Mas, por que eu estou falando isso tudo? Porque o legislador criou esse parágrafo 2º e diz, nas mesmas penas incorre quem? Ele escolheu situações onde a dúvida é muito, mas muito acirrada. Então, para que não houvesse dúvida, ele fez o quê? Planificou. Ele disse, se acontecer isso aqui, é estelionato. Para que não haja dúvida. Então, ele cria o parágrafo 2º, traz as chamadas figuras assemelhadas ao estelionato. Na verdade, é o estelionato.
Só que ele fez questão de fazer o quê? Ele fez questão de narrar para que não houvesse dúvida. E a primeira delas é essa aqui, olha. Disposição de coisa alheia como própria. Vende permuta, ou seja, troca, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Caramba, eu vou vender algo que é de um terceiro para uma outra pessoa. Nessa modalidade, o agente atua como se fosse o dono da coisa e passa a negociar com um terceiro de boa fé. No entanto, não possui autorização para tal, causando prejuízo a quem adquire e, consequentemente, obtendo a vantagem ilícita. Esse inciso 1 é exatamente o caso que eu narrei para vocês há tempos atrás da pousada. Não é? Vendeu dizendo que era seu, coisa que era de outro. Não é? Então, ele não pode fazer isso. É crime. Então, aqui nesse caso, não tem quebra de contratual, não tem nada. Porque vai ter o quê? Estelionato. A segunda é a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Cuidado. Aqui, eu já não vou mais vender a coisa que é de outra pessoa. Vou vender algo que é meu. Mas olha as condições que eu vou dizer aqui, ó. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável. Coisa própria inalienável. Gravada de ônus ou litigiosa. Ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento de prestações. Aí vem aqui, ó, silenciando, que eu vou botar até bem grandão aqui, ó. Silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. Olha, muito se parece ao crime do parágrafo anterior. No entanto, deste, o agente é dono legítimo do imóvel. Mas o que pode acontecer? Aqui é o seguinte, queridos. Vamos imaginar que você herdou uma fazenda, não é? Em usufruto, uma cláusula lá de inalienabilidade. Você não pode vender. Você vai usufruir dela até o dia da sua morte, mas não pode vender. Certo? Muito bem. Depois que você morrer, vai passar para quem? Para os seus herdeiros. Legal? Legal. Aí chega uma pessoa e fala assim, eu compro essa fazenda. Tu me vende? Aí eu falo assim, eu te vendo. Pô, que bom. Quanto que você quer? Eu quero 10 milhões. Muito bem. Tá aqui os 10 milhões. Beleza. Vamos no cartório para passar a escritura? Pode ser semana que vem? Faça aqui um contratozinho de mão contigo aqui e tal. Tá bom. Semana que vem, cadê o cara? Não tá lá. Não é? Você vai no cartório, aí você quer a escritura e você não pode passar a escritura porque o bem foi em usufruto, não pode ser vendido. Ah, Ricardo, mas o cara não está mais lá, vendeu, você pode usar a fazenda, beleza. Mas a hora que ele morreu, o herdeiro vai reivindicar.
Ou seja, você usa, mas não tem. Ou então você recebe de herança com uma cláusula de inalienabilidade. E você vende. Não pode. Ou então, aquela casa está hipotecada. Não é? Não é sua. E você vende ela dizendo que é sua. Tudo bem, é sua, mas está com uma hipoteca legal, tem um ônus, não pode vender. Ou então ela é litigiosa. Olha só que problema. Ela é tua, mas tem alguém reivindicando ela. Não é? E eu vendo, mas eu não falei nada dessa ação. Aí, outra pessoa ganha, vai entrar na posse, e aí quem dança? Você. Tudo isso aí entra nessa questão aqui. O problema é, Ricardo, tudo bem. Quer dizer, então, que eu não posso vender em hipótese nenhuma? Pode. Desde que você diga, explique que ele está comprando algo que é inalienável, que está com ônus, que está sendo litigiosa, ou que prometeu vender a terceiro. Se você explicar essa situação, não tem estelionato, porque não vai ter a fraude. Você pode ter até uma vantagem ilícita, um prejuízo alheio, mas não tem a fraude. A pessoa comprou sabendo daquilo. Então, olha como é que a coisa muda. Ó. O sujeito chega e fala assim, eu vendo essa fazenda, você quer comprar? Eu quero. Só que deixa eu te falar uma coisa, essa fazenda aqui, a gente está tendo uma briga na justiça, porque o meu irmão fala que é dele, eu falo que é minha, não é? E o juiz pode decidir que é dele, ou então pode decidir que é minha. Mas eu te vendo ela assim mesmo. Quer comprar assim mesmo? É risco seu. Quero. Eu compro o risco. Vou comprar ela assim mesmo. Faz só um preço mais barato para mim aí. Beleza. Nesse caso, não teve mentira. Ele não silenciou. Não teve fraude. A pessoa comprou sabendo. Né? A pessoa comprou sabendo. Olha só essa outra parte aqui, ó. Ou imóvel que prometeu vender a terceiros. Então eu faço uma promessa de compra e venda, não é? Eu vendo a minha casa para o Pedro e Pedro vai me pagar em 20 prestações. Quando ele terminar de pagar as 20 prestações, a casa é dele. Eu tenho que passar a escritura para o nome dele. Tudo bem. Ele me pagou 3 prestações. João chegou para mim assim, eu compro essa casa agora, te dou 1 milhão agora, quer? Quero, tá aqui. Só que tem um problema. Pedro fez uma promessa de compra e venda comigo e ele já pagou 3 prestações. Se eu não entregar para ele, eu tenho que devolver essas 3 prestações e pagar uma multa no valor de 50%. Aí o comprador fala, não tem problema não, eu te dou o seu 1 milhão, pago as 3 prestações pro Pedro e pago a multa de 50%. Teve estelionato? Não, não teve. O problema é eu ficar quietinho, né? Vou lá, passo a escritura pro Pedro, continuo recebendo de João. Quando o João acaba de pagar, vai todo feliz pro cartório e já era. Não tem como, porque já foi passado para uma outra pessoa. Você está diante, então, de um crime de estelionato. Então, veja, olha como é que passa dentro do direito civil isso aí, ó. Eu estou pegando o direito penal e estou passando por dentro do direito civil. Vai ser disputa. Então, isso aqui geraria muita dúvida se o artigo não trouxesse esse dispositivo aqui para deixar claro, não é? Então, olha, seguindo ali,
Ocorre que o bem está gravado de cláusula de inalienabilidade ou de ônus, ou cuida-se de coisa litigiosa ou de imóvel que o agente prometeu vender parceladamente a outro. Entretanto, somente haverá o crime se o agente omitir tais fatos aquele que realiza o negócio com ele. Ok? Então, concurseiros, tomem cuidado com os casos concretos que lhes são apresentados nos concursos públicos, não é? De repente, você está no âmbito do direito civil achando que está no direito penal. Legal. Aqui eu botei uma imagem que tem alguma coisa a ver. Figuras assemelhadas ao estelionato, defraudação de penhor. Defraudação de penhor. Queridos, o que é penhor? Penhor é um contrato. Não confundir penhor com penhora. Penhor é uma coisa, penhora é outra. O que é a penhora? Ora, Pedro me deve um dinheiro, eu cobrei dele da justiça, o juiz mandou Pedro pagar, Pedro não pagou, eu vou executar a sentença. Ele não tem dinheiro, mas tem bens. Então eu vou pegar aqueles bens, que ele vai nomear a penhora, aqueles bens são vendidos em asta pública e o dinheiro do leilão é pago a minha dívida. Isso é penhora. O que é penhor? Penhor é um contrato que eu faço com uma outra pessoa. Olha aqui, ó. Opa. Sujeito com uma aliança de ouro na mão e um dinheirinho na outra. Não é? Ele chega perto de uma pessoa e fala assim, ó. Estou precisando de dinheiro, meu irmão. Eu estou endividado. Você me empresta R$1.000? Eu deixo como garantia desse pagamento a minha aliança. Se eu não te pagar, você fica com a minha aliança. Muito bem. Essa aliança pode ficar tanto com o credor quanto com o devedor. Isso é um acordo que é feito. Ele fala assim, amigo, eu preciso ficar com essa aliança, porque se eu tirar essa aliança do dedo, minha mulher vai me bater. Muito bem. Aí eu pego, boto a minha aliancinha no dedo, levo os R$1.000 do cara, não pago, e ele fica sem o dinheiro e sem aliança. Então, olha, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia. Garantia pignoratícia é a garantia do penhor, no caso, a aliança. Quando tem a posse do objeto empenhado. Então, o que eu fiz agora? Essa aliança que eu dei como garantia, ou eu não vou dar, no caso de não pagamento, ou então eu pego e vendo para outra pessoa e ganho dinheiro dos dois. Olha que danadinho. Então, não confundir penhor com penhora. Eu tive um caso só no direito civil, para nunca mais. Um amigo meu tinha uma locadora, daquelas que é locadora de fita ainda por cima, não era nem DVD, não. Aí ele falou para mim, pô, Ricardo, uma titia aí alugou um filme meu aqui, tá há 1 ano com o filme e não me devolveu o filme. Eu falei, cacete, que filme que ela pegou? Deve ser bom mesmo, hein? Pô, ela pegou um filme pornô, cara. Eu falei, pô, pornô? Que filme? Esse aqui, ó, Nice Fucking Move. Eu falei, caraca, esse filme até eu quero ver agora, pra titia ficar 1 ano com ele, né? Pois é, ela não me paga, nem me devolve a fita. Então vou fazer uma ação para você aqui. Fui lá no juizado, né? Pedi 1 ano, 360 aluguéis. Ou como a gente fala, aluguéres, né? Da fita, mais a devolução da fita. Legal. No dia da audiência de conciliação, todo mundo queria ver o filme, né? Aí a titia foi lá, a senhora mesmo,
levou a fita. Caramba, quando ela tirou a fita da bolsa, eu vi assim a capa. Velho, você tem que botar a luva para pegar aquela capa, né? Aquilo ali parece que foi produzido em Sodoma e Gomorra, uma coisa assim nojenta, um troço violento mesmo. Falei, cacete, né? Tanto que o conciliador, na mesma hora, pegou uma folha, botou em cima para ninguém ver, devolveu. Mas assim, ó, a fita tá aí, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo, não. Aí, o que aconteceu? Pedimos para ela penhorar os objetos. O oficial de justiça foi lá para ver o que ela podia dar como penhora. Só tinha estátua de macumba. Né? Aí o meu colega falou assim, Ricardo, não mexe com esse troço não, agora eu tenho medo de macumba desgraçado. Deixa ela ficar com as estátuas de macumba lá, pelo menos eu recuperei meu filme, já tá bom. Falei, então tá bom. Aí a gente desistiu, né? E ela ficou com as estátuas de macumba lá, e ele com um filme pornográfico. Essas foram as minhas glórias do direito civil. Foi a minha única participação na vida no direito civil, não é? Cobrando a devolução de uma fita de filme pornográfico da titia que só tinha estátua de macumba para dar como penhora. Realmente não ia dar certo lá. Então, isso aqui é penhor. Vamos lá. Continuando. Figuras assemelhadas ao estelionato. Fraude na entrega da coisa. Esse aqui, meu papai foi vítima. Esse aqui, meu papai foi vítima. Vou contar a história. Meu pai tinha sítio aqui, na época, né? Tem muito tempo isso. E ele cuidava mais das vacas do que dele. Vaquinha holandesa, bonita, criava com ração disso. Todo cheio de coisa lá com as vaquinhas dele. As vaquinhas holandesas lindas mesmo. Né? Aquelas vaquinhas, né, que tem aqueles ossinhos aparecendo assim em cima, aquela teta que vai lá embaixo, né, que enche o balde de leite. Tinha umas vaquinhas daquela. Muito bem. Vaquinha dava leite pra caramba, as vaquinhas todas. E como é que a coisa funciona aqui no interior, né? Final de madrugada, o cara foi lá, retirou o leite da vaca, coloca no resfriador, não é? E depois leva aquele leite para o ponto onde passa o caminhão da cooperativa. O caminhão vem, pega o leite, né? O sujeito ali assina que está recebendo tantos litros de leite e tal, leva no final do mês a cooperativa deposita na conta do proprietário do sítio, né? O valor correspondente à quantidade de leite que ele vendeu. Muito bem. Chegou no final do mês, meu pai recebeu uma notificação da cooperativa dizendo que o teor de gordura estava muito baixo. Ia persistir o problema, a cooperativa ia deixar de comprar o leite. Meu pai quase teve um troço. Falei, pô, não é possível. Como é que pode? Ó, a gente leva o leite lá para em casa, pô, a gente ferve o leite, lá dá 2 dedos de nata, pô, minha esposa faz biscoito de nata, como é que pode isso acontecer? Né? E aí a gente foi ver daqui, ver dali, o que o retireiro fazia. Ele subia na charrete, botava os galões lá de leite, ia do sítio até o ponto, ele ia vendendo leite. Vendia para um, vendia para o outro, vendia para um, vendia para outro. E quando chegava no ponto, ele completava com água. Completava com água o leite. Não é? Isso aí é o quê? Estelionato. Olha aqui, inciso 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Essa modalidade delituosa pressupõe
que existe uma situação jurídica entre duas partes, sendo que uma tem um dever de entregar o objeto, móvel ou imóvel à outra, porém o agente o modifica fraudulentamente, causando prejuízos à outra parte. Isso é muito comum também acontecer com ourives, né? Pessoa que mexe com ouro, não é? Então, por exemplo, ele pega lá uma aliança de ouro para vender para alguém e ele vai lá com uma lima, com algum objeto lá, né? Diminui a quantidade de ouro, não é? Ou então muda alguma substância, alguma coisa, e aí vende, né? E ganha, toma lá a parte dele, né? Estelionatário. Certo? Até aqui, dúvidas? Beleza. Professor, a gasolina adulterada é isso aí também, né? Não, gasolina adulterada tem crime específico, tá? Crime contra a Tá. economia popular, tá bom? Tá bom. Aí o princípio da especialidade. Indenização ou valor de seguro. E esse aqui é campeão. Professor? Já ouviram falar em tombo de seguro? Oi. Por favor, para não passar adiante. Nesse caso aí do terceiro que alterou, quem é que responde pelo estelionato, não é chamado? Aquele porque que o seu pai inicialmente, no exemplo não, aí, meu pai seu foi pai vítima, seria... né? Meu pai foi vítima, meu pai tomou prejuízo. Vítima? Não, ele estava tomando prejuízo, mas ele não estava perdendo nada. Nem ganhando, né? Quem te falou que ele perdeu nada? Ele não recebeu, porque o teor do leite estava abaixo do permitido. Meu pai tomou um prejuízo. Produziu, teve um gasto desgraçado, não recebeu nada. Por quê? Porque o sujeito praticou uma fraude, obteve uma vantagem ilícita para ele em prejuízo do meu pai. Meu pai não recebeu. Eu entendi que ele tinha recebido aquele mês, mas tinha recebido uma advertência, alguma coisa assim. Ele recebeu uma notificação dizendo que se persistisse, pararia de comprar com ele, mas naquele mês ele não recebeu o valor. Não foi pago. Não é? Por quê? Porque o teor de gordura do leite estava extremamente baixo. Né? O cara vendeu água. Quando eles chegam lá, pegaram o leite, pedir, era água. Não é? Então, assim, houve um prejuízo alheio, uma vantagem ilícita e uma puta fraude, né? Não houve o estelionato contra a cooperativa, porque a cooperativa testou o leite. Sim. Fez análise do leite. Exato. Não é isso? Exato. Se a cooperativa não tivesse feito essa análise prévia, só viesse a ser descoberto depois, o seu pai poderia ter sido entrado como réu no estelionato, porque ele tinha a obrigação de fornecer o leite, né? Então, por isso que eu estou perguntando nesse caso do terceiro, desse funcionário. Ele forneceu. Né? Ele tinha a obrigação de fornecer e forneceu. Só que entrou o filho da puta no meio e sacaneou a história toda. Né? Então, assim, aí eu te pergunto, não teria prejuízo? Teria. Aí o prejuízo seria de quem? Da cooperativa. Quem praticou a fraude? Meu pai, não. Quem praticou a fraude foi o filho da puta. Né? Então, ele responderia pelo estelionato. Né? Por isso que a cooperativa ela não manda logo para a delegacia, ela manda uma notificação. Ela manda uma notificação para a pessoa tomar uma providência, entendeu? Vai aparecer um risco aqui na tela, sumiu. Então é por isso que ela não manda direto. Por quê? Porque normalmente pode acontecer de alguém fazer isso. Depois meu pai foi saber que aquele cara fez isso em outros lugares. Não é? E que isso não era nada incomum de acontecer. Olha que filho da mãe. Brabo, né? Então, enfim. Aí meu pai, cara, nem mandou ele embora, pagou lá, nem deu justa causa, não quis fazer RO, não quis fazer nada. Ah, não, paga aqui, some, não é? E, enfim, até cada um age de um jeito, né? O outro já manda para a delegacia, faz RO, né? Mas, enfim, não é? Um detalhe, não é importante, não é?
todos os elementos que nós estudamos no 171 caput se aplica a esses incisos aqui. Então, foi bom essa pergunta do Sérgio, por quê? Para vocês entenderem que aqui tem que ter também o quê? Vantagem lícita, prejuízo alheio e fraude. Esse aqui é um dos que mais acontece. Deixa eu ver aqui. Não, é o segundo que mais acontece. O que mais acontece é o outro, é o 6. Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Olha só aqui. Já ouviram falar no tombo no seguro? Vou dar um tombo no seguro. Bom, o que acontece? O sujeito, ele vai na loja e compra, deixa eu ver, um carro que desvaloriza bastante aqui. Ele vai lá na Citroën, compra um Citroën C6, um avião, paga 200 mil, fica com o C6 5 anos. Quando ele vai ver, e faz o seguro, obviamente. O cara não vai ter um carro de 200 mil sem fazer o seguro. Fez o seguro, beleza. Passa 3 anos, ele vai vender o C6. Quando ele olha na tabela, a tabela está 70 mil reais. Meu Deus do céu! Como é que desvalorizou tanto assim? Desvalorizou. Carro de 200 mil daqui a 3 anos vale 70. Não é todos, mas o Citroën C6 pode consultar aí. Na tabela aí, pode consultar no Mercado Livre aí, né? Muito bem. Só que no seguro a desvalorização é menor. Então, quando ele foi ver, o seguro paga 150 mil. Opa! Que diferença, hein? Que diferença! E aí, o que o sujeito faz? Ele pega o C3, esconde ele em algum lugar, vai na delegacia, faz um RO de furto ou de roubo, né? Faz um RO de furto ou de roubo e aciona o seguro. E o seguro paga o valor de 150 mil. Então, assim, ou então ele taca fogo no carro, ou então ele deixa o carro no ponto morto, lá, né, no neutro, lá, solta o freio de mão, deixa o carro descer lá na ribanceira. Ou seja, acaba com o carro. E aí vai ganhar o valor do seguro, que é 4 vezes mais do que o valor da tabela. Ele não quer perder grana. Isso é estelionato. Eu lembro aqui em Valença, teve um caso bem interessante. Delegacia aqui, né? Ficava um de plantão, 2 de plantão, né? E um escrivão, né? Então, nesse dia, a Valença estava de plantão, estavam 2 escrivães e o escrivão. O escrivão, ele dormia, ele vinha de fora, e ele dormia na delegacia. No andar de cima lá, né, tal, ele dormia lá. E esse escrivão, ele tinha pelo menos uns 40 anos de polícia. Cabecinha branca. Sabe aquele cara que você olha assim, dá nada por ele, mas o cara ele tem uma visão, um faro para crime, que é uma coisa incrível. 40 anos trabalhando dentro da polícia, o cara, e dentro da escrivão, ele atua no inquérito policial, é investigação pesada, não é o cara que fica ali fazendo RO. Muito bem. De madrugada, e chega um casal, toca a campainha lá, não é? Muito bem. Aí o plantonista, um garoto novo, levanta, vai lá. Pois não, furtaram meu carro aqui e tal, a gente quer fazer o RO e tal, somos de Volta Redonda. Tá bom. Abriu a delegacia,
né? Recebeu as duas pessoas, está conversando ali. E a primeira coisa que ele perguntou, assim, furtaram o seu carro? Aí ele falou assim, furtaram. Você está com a chave do carro aí? Tá aqui, ó. Primeira coisa que o cara pergunta, cadê a chave do carro, né? Aí beleza, deu a chave do carro. Muito bem. Ele pegou a chave do carro, botou do lado, começou a fazer o RO. Aí ele começou a fazer a RO, era de madrugada, ele já botou na cafeteira o cafezinho para fazer. Meu amigo Valadares já escuta o cheiro de café lá de cima, escuta a máquina batendo, já desce logo para ver o que está acontecendo. Né? Eu assumi o plantão no dia seguinte, por isso que eu peguei a história toda. Né? Aí ele chega lá, boa noite, boa noite, tá, tudo bom? Aí o que aconteceu aí, Ângelo? Aí o Ângelo virou para ele e falou assim, furtaram o carro dele aí. Aí o Valadares tomando um cafezinho dele, furtaram o carro de vocês? Pois é, rapaz, vocês estacionaram o carro aonde? Numa rua aqui em Valença. Qual o nome da rua? Eu não sei o nome da rua, não. Aonde que fica essa rua? Fica em tal lugar, tal, aqui perto aqui da barbearia ali e tal. Ele falou assim, pois é, estranho. O índice de furto de carro aqui em Valença é 1, 2 no ano. Vocês são da onde? Volta Redonda. Vocês vieram fazer o que aqui em Valença? Viemos visitar um amigo. Que amigo? Aí o cara já começou a enrolar. Um amigo de infância que eu tinha aqui, que há muito tempo que eu não vi e tal. Você esteve na casa dele lá agora? Eu tive lá, mas ele não estava lá. Aí a gente resolveu dar uma voltinha. E aí começou a gaguejar, olhar para baixo, olhar para o lado. E aí vem o golpe fatal. O Valadares pergunta assim, cadê a chave do carro? Aí ele deu a chave. Aí ele pegou a chave e perguntou assim, que carro é o carro que foi furtado? Aí ele falou assim, um Brava da Fiat. Brava da Fiat? Mas o Brava da Fiat ele tem a chave codificada. E essa chave aqui não é codificada. Essa aqui é uma chave comum. Não, essa é a chave do Brava. Não, essa chave aqui é do Fiat Uno. Igual a minha. Quer ver? Eu tenho um Fiat Uno também. Olha só a chave aqui, ó, igualzinha. Ô, Ângelo, tranca a delegacia ali. Trancou a delegacia. Meu senhor, o senhor explica direito essa história, porque senão eu vou dar voz de prisão pro senhor aqui. O senhor explica direito essa história aí, porque essa história tá mal contada. O senhor tá querendo dar um golpe no seguro. Tô vendo muita mentira aqui. Nós vamos lá agora na casa do amigo seu, que você diz que é teu amigo, que disse que não estava lá, entendeu? Não fui. Não, nós vamos apurar direitinho isso aí. Valença, eu nem lembro qual foi a última vez que eu vi um furto de carro em Valença. Mas vamos lá. Aí o cara botou para fora. Falou, não, eu vou, não adianta, porque viu que ia perder e canta, né? Não, eu tentei dar aí, mas tem como aí cancelar aí, não fazer o RO? Aí eu falei assim, não, o senhor entrou na delegacia, já comunicou o fato e, inclusive, já está sendo feito o RO. Hoje você vai terminar o RO, não é? E logo em seguida a gente vai fazer o auto de prisão em flagrante. Deu voz de prisão em flagrante para ele. E aí a gente acionou a delegacia de Volta Redonda. A delegacia de Volta Redonda foi no local que ele falou que estava e verificou que lá estava o Brava. O mesmo Brava que, em placa e tudo que estava no RO, que ele havia comunicado como furto. Tem alguém perguntando, nesse caso de terceiro alterar, quem... não, tá, esse aqui é da outra, né? Quem mandou acordar o cara de madrugada na delegacia? Exatamente.
não é? Se vai durante o dia, aquele movimento, e tudo, de repente passava despercebido, né? Mas ele deu um azar, porque ele foi no dia do Valadares. O Valadares era o cara que sentia cheiro de crime a 1 quilômetro de distância. Coisa incrível. Investigava homicídio, mas assim, eu nunca vi uma pessoa investigar homicídio igual o Valadares. Aprendi muita coisa com o Valadares. Muita coisa. Né? Quando eu trabalhava na investigação, eu colava com o Valadares. Valadares, pô, me ensina aí, cara. Pô, como é que tu chegou nessa história aí? Aí ele sentava, conversava comigo, me falava e tal. Né? Isso aqui, como é que a gente faz aqui? A gente aprende perguntando. Valadares, olha só, veio esse inquérito aqui para mim, o que você acha que eu devo fazer aqui? Ah, isso aí você faz isso. Você tem que colar com quem é bom, cara. A colar com mané, tu não aprende nada. Né? Então, eu colei, aprendi muito. Meu amigo até hoje aposentou porque atingiu o limite de idade, 72 anos, né? Acho que é 72. Aposentou por causa disso. Agora, mora no sítiozinho lá, né? E gosta de criar passarinho. Certo? Então, vamos ver aqui. Tem mais alguém perguntando. Sérgio Brito, não chegou a configurar a fraude, mas falsa denúncia de crime? Não. Foi tentativa de estelionato. Né? Tentativa de estelionato, porque ele quis dar o golpe no seguro e não conseguiu, por circunstância alheia à vontade dele. Você identifica o crime pelo dolo do agente. Então, ó, este crime parte do princípio que há um contrato de seguro em vigor e o agente dá causa no sinistro ilicitamente, de modo a vir a ser indenizado ou pago pelo valor do seguro. Né? Então, ele assegura o veículo contra acidentes e provoca dolorosamente a destruição do carro. Né? Tem uma outra modalidade aqui, ó, ou consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização do valor do seguro. O cara faz um seguro de vida, aí amputa lá uma perna lá para receber o valor dele, né? O pessoal fala muito que o Lula cortou o dedinho dele para conseguir indenização, né? Eu não duvido, não. Tá? Então, assim, é uma forma de praticar esse crime também. A autolesão por si só não é crime, mas a partir do momento que ele se autolesiona para dar um tombo no seguro, meu irmão, aí já é o crime. Ok? Esse aqui é o preferido da rapaziada. Olha o mendigo e olha a plaquinha que ele colocou. Não aceito cheques. Mendigo ali falou, ó, não aceito cheques. Mendigo não, né? O morador de rua. Né? Não aceito cheques. Porque hoje em dia nem morador de rua, nem aquele que está praticando mendigância ali, ó, aceita mais cheque. Né? Nas mesmas penas incorre quem? Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Existem duas formas de praticar esse crime. A emissão e a frustração do pagamento. Que é isso? Eu sei que eu não tenho fundo na conta, emito um cheque sem fundo. Tudo bem. Estelionato. Ou então, o cheque tem fundo, eu vou lá na loja, compro o que eu quero, dou o cheque, saio da loja, vou na conta, saco a grana toda. Quando o cara deposita o dinheiro, aliás, deposita o cheque volta. Ambos os casos vai ser o inciso 6. Mas prestem atenção. Eu botei uma observação aqui, ó, importantíssima. Vou até botar toda ela em negrito. Importantíssimo. Essas duas observações aqui. Emite cheque. Só quem pode emitir o cheque é o titular da conta.
só o titular da conta pode emitir o cheque. Então, se eu pego um cheque de uma outra pessoa e assino por ela, eu não estou praticando o estelionato do inciso 6. Pode, Ricardo, mas aí não é crime? É, só que aí vai ser o estelionato do 171, que é caput. Esse inciso 6 aqui é para aquele que é titular da conta e manda o cheque sem fundo. Não é para aquele que falsifica um cheque, não é? Ou então pega um cheque de uma outra pessoa que não é ele. Aí é um 171 caput. Aqui o bicho pega de uma forma que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tudo isso aqui são jurisprudências relativas ao estelionato. Tudo isso aqui, jurisprudências relativas ao estelionato. E eu vou trabalhar cada uma delas com vocês, porque cada uma delas é mais rica que a outra. Eu só vou pedir para vocês aguardar um minutinho, que eu vou pegar uma aguinha, vou pegar meu cafezinho e estou voltando. É um minuto, é ali, vou ali e volto. Vocês podem ficar conversando aí e tal. É um minutinho, porque a minha água acabou, eu não consigo dar aula sem água. Não perca esse final, porque esse final aqui é o ápice. É o ápice da aula de hoje. Essas jurisprudências aqui são maravilhosas e elas não caem em concurso não, queridos. Elas despencam. Não cai não, despenca. Tá ok? Vai batendo papo aí, me dá só um minuto que eu já estou voltando. Fala alguma coisa lá.
Professor? Rapaziada. Professor? Oi. Peraí. Me tira só uma dúvida em relação à fraude no pagamento por meio de cheque. Por exemplo, a pessoa vai na loja, compra lá tudo que quer e aí paga com o cheque. Sai da loja, liga lá para o gerente dela pedindo para assustar o cheque com motivo de desacordo comercial, no intuito de não pagar. Seria também? Estelionato. Frustrou o pagamento. Só seria difícil Não, será que seria difícil de comprovar essa intenção? Não seria não, né? Olha, não é não. Instaura inquérito, o delegado ele pode requerer, né, o banco, agora só não estou lembrando se precisa ter autorização judicial para isso ou não. Acho que tem. Quebra de sigilo bancário. Ele vai requerer ao juiz a quebra do sigilo bancário e vai verificar. Tá? Agora, eu só não lembro se... Acho que sim. Questão de processo penal boba, deveria lembrar, mas acho que a minha cabeça já não está muito boa, não. Mas ele consegue através da quebra do sigilo bancário. Tá bom? Tá bom, obrigada. Legal, né? Bacana. Queridos, então agora, preste atenção, porque agora é o grande finale. Eu, particularmente, eu adoro essa matéria, crimes contra o patrimônio. Vibro com ela. Olha essa primeira jurisprudência. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Eu agora peguei, falsifiquei um cheque do Alan. Alan, você deu mole lá, peguei um cheque seu, falsifiquei, né? Ou então, uma conta já encerrada, né? Enfim, falsifico o cheque. Vou numa loja e com esse cheque falsificado, eu compro o objeto que eu quero. O que vai acontecer? Quando o dono da loja botar o cheque na conta, o cheque vai voltar. E vai voltar porque o cheque foi falsificado. Assinatura não confere, enfim. Pergunta: vai responder pelo crime de falsidade documental e estelionato? Ou somente estelionato? O crime fim vai absorver o crime meio? O estelionato vai absorver o crime de falso? Ou o crime de falso absorve o estelionato? Ou responde pelos dois? Bate cabeça. O texto aí diz que o estelionato vai absorver o outro, né? Pode estar ligado. Oi? Vai responder só pelo estelionato, né? Cuidado. A falsidade. Cuidado, porque a súmula é perigosíssima. Ela diz aqui, ó. Peraí, vou me ajeitar aqui. A súmula diz: quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então não é toda hora. Como é que você vai interpretar isso aqui? Preste atenção. No exemplo que eu dei, aquele cheque bateu, voltou, porque não reconheceu a assinatura. Esse cheque com aquele carimbão do banco vale para mais alguma coisa? Não. Só vale como documento para você entrar com ação criminal, com ação civil. Não é? Então, neste caso, como esse falso não tem maior potencialidade lesiva, o que vai acontecer? Ele simplesmente, ali o estelionato, absorve o falso. É só o crime estelionato, o crime fim absorve o crime meio. Agora, vamos mudar. Eu falsifiquei documento RG, CPF, comprovante de residência. Fui lá na loja do Alan Bispo
e fiz o quê? Abri um crediário. Comprei um montão de coisa, dei um carnê de 48 meses para pagar. Ele não vai ver um centavo. E depois, quando for ação de cobrança, não vai achar o cara, porque o CPF não existe, o RG não existe, e o endereço é uma rua que nem existe. Não é? Nesse caso aqui, queridos, ele vai responder pelos dois crimes, pela falsidade e pelo estelionato. Por quê? Pelos dois. Porque eu saí da loja com os documentos falsos todos no meu bolso. Agora eu tenho potencialidade lesiva. Eu posso ir na loja do Sérgio, na loja da Patrícia, na loja da Adriana, né? Na loja do Galaxy S9. Não sabia nem que tinha esse aluno aí na nossa sala. Aí, ó. É. Vou lá na loja do Galaxy S9 e compro lá celular. Ou então basta não ir em lugar nenhum, só andar no bolso. Nesse caso, responde pelos dois. Então, olho vivo nessa súmula aí, ó, com binóculo. Por quê? Porque essa súmula não cai em concurso de espenca, queridos. Manda concurseiro pro ralo até hoje. Então, quando forem fazer a prova, lembre-se do Alan Bispo e nunca esquecerás do exemplo. Né? Vamos lá ao segundo. Segunda jurisprudência. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato, quando cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, possuindo elevado grau de reprovabilidade. Se eu pratiquei uma fraude para comprar, não é? As balas, umas balinhas lá, né? Na loja lá do Alan Bispo, deixei um cheque sem fundo lá para comprar 5 balas, né? Pô, princípio da insignificância, acabou. Agora, preste atenção, hein? Não se aplica estelionato contra a administração pública, o princípio da insignificância. Então, se o sujeito aplicou um golpe contra a administração pública e levou uma caneta escrito Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, uma canetinha daquelas, configura estelionato. Sou eu que estou falando, não. Aí, ó. Ministro Nefi Cordeiro. Que nome bonitinho, né? E não é um julgado, relativamente, não é um julgado tão antigo, não. 2016, ó. Então, olha só. Não se aplica o princípio da insignificância contra a administração pública, nem nesse caso aqui. Por quê? Porque lá você tem a moral administrativa, a fé pública, possui elevado grau de reprovabilidade qualquer atentado contra esses bens. Ok? Ah, Janaína, sou eu, professor. Janaína, foi mal, Janaína. Ai, ai. Bom, muito bem. Então, acabei indo na loja da Janaína sem querer, né? Legal. Vamos ver agora aqui, ó. Mais 2 casos de jurisprudência. Estelionato é o maior barato, gente. Se fosse direito civil, essa aula estava horroroso, não é? Porque já estava agora, o professor estava falando assim, ó, porque o papel do núncio no aperfeiçoamento do ato jurídico consiste na, pelo amor de Deus, Jesus, é muito tenebroso. Eu admiro o civilista, cara. Eu queria ser um civilista. Mas aí eu lembro da Jéssica. Verdade, Jéssica, é óbvio. É, parece até aquele filme, né? É O Poço, né? É óbvio. Vamos lá.
essa aqui, ó. O delito de estelionato previdenciário do 171, parágrafo 3º do CP, praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza de crime permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com o último recebimento indevido da remuneração. Eu fiz uma defesa dessa aqui, muito bacana. Estelionato previdenciário. A vítima aqui é a Previdência. Olha só, fiz uma defesa dessa. Primeiro, a competência é da Justiça Federal, né? Porque é contra o INSS. Muito bem. O que aconteceu? O sujeito morava do lado de uma senhora idosa, muito idosa, abandonada pelos familiares. Abandonada. Então, ela não conseguia sair na rua nem nada, pediu ajuda para ele, falou assim, ó, eu estou aqui com uma situação que é o seguinte, eu preciso fazer compra aqui para casa, mas eu não consigo mais andar, não tenho mais idade para andar. Então é o seguinte, está aqui meu cartão, eu dou a senha, você, por favor, vai lá, compra, faz a compra para mim, traz para mim, passa meu cartão, eu te dou a senha. O cara falou, sem problema. E assim ele fez, durante anos. Não sei se chegou, deve ter pelo menos uns 2 anos ele fez isso, né? E ele prestava conta para ela direitinho. Olha, tá aqui o saldo da sua conta, tá aqui o que eu gastei, tá aqui teu cartão. Nem ficava com o cartão dela. Porque ele falava que não queria ficar, porque, enfim. O cara eu conheço há muito tempo. Bota a mão no fogo. Quer dizer, não é aquela mão no fogo, também não é aquele fogo, né? É aquele foguinho, né? Mas beleza. Mas eu realmente confio nele. Nunca tive motivo para desconfiar dele, né? Muito bem. O que aconteceu? A senhora ficou doente. Foi internada na Unimed. Não tinha plano de saúde. Mas como ela tinha dinheiro, ela deixou o cartão com ele e falou assim, ó, vai, por favor, paga os gastos aí, paga remédio, paga o que tiver que pagar. Então ela internada e ele pagando internação, pagando tudo, né? Só que, queridos, internação na Unimed é caro, né? Salário de aposentado não paga, né? Ainda que ela tinha lá um resíduozinho lá, chegou uma hora que ele começou a botar do bolso dele. Ele botou do bolso dele. E aí o que aconteceu? Ela morreu. E aí ele teve que fazer um velório para ela. Não é? Pagou do bolso dele. Muito bem. Qual foi o erro? O erro é que ela morta, ele no outro mês foi lá e recebeu no caixa como se fosse ela. Ou seja, morreu, tem que comunicar ao INSS o falecimento. Acaba a pensão. E ele foi lá e recebeu. Recebeu para quê? Para ressarcir o prejuízo dele. Quando ele pegou o primeiro pagamento dela, o segundo, 2 pagamentos, ressarciu, ele quebrou o cartão. Foi no INSS, comunicou. Só que o INSS percebeu a diferença da data da comunicação com o documento que ele exigiu do cartório de óbito. Então, mandou para o MP Federal. E ele respondeu por estelionato previdenciário. Qual foi a tese de defesa? Vocês já devem ter visto aqui. Falei hoje. Houve prejuízo alheio, houve fraude, mas não houve vantagem ilícita. Ele não oferiu vantagem nenhuma daquilo. Então, o máximo que nós temos ali, que teria ali, seria um ressarcimento ao erário, mas não crime de estelionato. Muito bem. O problema é que demorou tanto para julgar,
porque o juiz deu a prescrição, o fato prescreveu, e eu não fiquei sabendo o resultado. Por quê? Porque prescreveu, não julgou o mérito. Não é? Então, assim, tendo em vista que teve a prescrição, eu não consegui ver se essa tese ia colar, né, lá. Porque não chegaram nem a julgar o mérito. Antes mesmo da sentença final, o juiz verificou que deu prazo prescricional. Aqui, o que acontece? Olha, o prazo é crime permanente. Enquanto ele estiver recebendo ali no nome do defunto, não é? O crime está se consumando. Começa a contar o prazo prescricional da data do último pagamento. O cara também, né, já pensou? O cara recebendo 15 anos. Ah, não, está prescrito, porque a primeira vez que ele foi lá e sacou tem 15 anos atrás. Não, a prescrição começa a contar do último. O último recebimento indevido da remuneração. É o que diz essa súmula aqui. Como ele só tinha recebido 2 meses, e logo em seguida parou, já tinha passado muito tempo, deu a prescrição. Realmente foi um processo que demorou, mas demorou, viu? Tanto que eu não toquei o processo inteiro, obviamente. Eu entrei na parte final. O advogado saiu por quê? Eu não lembro por que o advogado saiu, não sei se é porque ficou doente, sei lá. Não saiu, não tinha mais condição, saiu. Tanto que eu tive que entrar com uma outra procuração que eu nem achei o cara para passar o subestabelecimento para mim. Não é? Ah, essa aqui, ó. Essa quarta jurisprudência maravilhosa. O ressarcimento integral do dano do crime de estelionato na sua forma fundamental, ou seja, do caput, não seja a extinção da punibilidade, salvo nos casos de emissão de cheques sem fundos, em que a reparação ocorra antes do oferecimento da denúncia. Presta atenção nisso aqui. Mandei o checão sem fundo. Se eu reparar integralmente aquele dano antes do Ministério Público iniciar a ação penal, antes do Ministério Público oferecer a denúncia, não tem crime. Por que que vocês acham que aquele senhorzinho lá, que perdeu as vaquinhas, e quando o delegado conseguiu achar o cara, intimou o cara correu, fez o empréstimo e pagou o cara rapidão? Por quê? Porque o advogado com certeza chegou para ele e falou assim, cara, o único jeito que tem que saber é paga o titio. Vai lá, paga o titio, se vira, pega empréstimo, vende a sogra, faz o que você quiser, né? Mas paga, porque aí acaba. Por isso que o Ministério Público pediu arquivamento. Porque olha só, se a reparação ocorrer antes do oferecimento da denúncia. Olha que coisa legal, extingue a punibilidade. Não é? Tribunal de Justiça de São Paulo, isso aqui. Bacana. Então, olha, se ele tivesse pagado depois do oferecimento da denúncia, extingue a punibilidade? Não. Mas nada impede você aplicar o artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior, que tem uma diminuição de pena. Mas depois do oferecimento da denúncia, queridos, não tem extinção da punibilidade. Mas se pagar antes, tem extinção da punibilidade. Então, você é advogado, chega lá o cara e fala assim, pô, doutor, a polícia está atrás de mim, meti um cheque sem fundo. Mas, meu irmão, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai e paga a vítima. Só não, por favor, não dê um outro cheque sem fundo. Porque senão, né? Ah, e um detalhe de advogado. Quando você for advogar para um estelionatário, exige o recebimento em dinheiro. E verifica as notas. Se puder passar aquela luzinha, vale a pena, tá? Porque não perdoa ninguém.
Nem o próprio advogado ele perdoa. Tá ok? Falo isso por experiência própria. É triste você ligar pro cara e falar: pô, meu irmão, tu deu um cano no teu advogado? Tá de sacanagem comigo, pô? Foi mal, doutor. Eu vou acertar com o senhor. Espera aí que eu vou acertar. Não é? Mas é divertido, cara. É melhor do que penhorar a estátua de macumba lá no Cível, pô. Queridos, dúvidas depois desta aula insana, né? Desta aula biruta de estelionato. O cara chega assim, doutor, segura esse cheque aqui rapidão para pagar. Esse borrachudo. Segura esse borrachudo. Um pouquinho o cheque. Ô, doutor, segura o cheque para mim, doutor. Quebra o galho, eu sou gente boa, não é? Então, tô vendo aqui o rosto de vocês para matar a saudade, né? Então, né? Olha só, cuidado com os estelionatários de plantão, né? Eles não perdoam sequer os seus advogados. Dúvidas, meus amigos, são todos ouvidos. Sem dúvidas. Professor, a única dúvida que eu tenho é o que é isso aí que eu estou vendo na tela. Ah, tá. Isso aqui são alguns exercícios. São alguns exercícios, não é? Que múltipla escolha, mas são exercícios bem simplesinhos mesmo, não é? Que eu deixo aqui, porque depois lá você pode bater a cabeça. Mas hoje em dia, você... Ah, Ricardo, você não dá mais exercício para fazer. Cara, você entra no site Que Concurso, você faz o exercício, ele corrige na hora, né? Se você quiser assinar por mês, acho que é R$ 6,90 por mês. Né? Você faz uma bateria de exercícios ali, corrigindo na hora para vocês. Não é? É muito interessante. Queridos, que mais que eu tenho que falar? Sim, na aula que vem, eu vou falar de receptação e apropriação indébita, e aí nós terminamos a matéria de crimes contra o patrimônio e vamos começar os crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, vamos falar de estupro, essas coisas assim. Aí depois a gente vai falar em crimes de falsidade, depois administração pública. Não entendi no caso da tentativa de estelionato, tombo no seguro, não configura também falsa denúncia de crime? A falsa denúncia de crime foi absolvida pelo estelionato, porque é a forma que ele tem para praticar o estelionato. Então, o crime fim absorve o crime meio. E foi tentativo porque ele não obteve vantagem ilícita em razão de circunstância alheia à vontade dele, que foi o fato do escrivão estar acordado. Né? Se o escrivão estivesse dormindo, né, de repente passava batido, né? Mas, enfim. Queridos, então, se não há dúvidas, um grande abraço para todos vocês. Quem sabe em junho a gente não se vê na sala de aula, né? Tomara, né? E aí a gente pode fazer um evento comemorativo, não é? Evento comemorativo, não é? A gente faz aí uma festa, né? Boa noite, queridos. Queridos, um detalhe que eu tenho que lembrar vocês, olha só, o Sérgio matou uma charada aí essa semana, pô, perfeita, cara. Por que estava acontecendo? Eu estava mandando para vocês o link do Zoom. Estava errado, eu tinha que mandar o link eu tinha que primeiro mandar para o YouTube e mandar o link do YouTube para vocês. Só que como alguns colegas estavam falando que estavam conseguindo assistir e as pessoas não estavam reclamando, eu achei que estava tudo de boa, né? Mas alguns colegas estavam conseguindo assistir, algumas que foram postadas no AVA. Né? Teve acho que 1 ou 2 dias que o meu computador deu problema
que eu pedi para o Gesimar postar para mim. Né? Então, assim, esses é que os alunos estavam conseguindo ver, e não era o do link, que eu mudei do link, o pessoal não estava, enfim, né? Então, agora eu já atualizei, já botei tudo lá, jogando para o YouTube, e vocês têm lá o link do YouTube no Avo para vocês assistirem de novo as aulas aí, tá bom? Valeu, Luciana. Obrigado vocês por terem aturado aí, né, essa coisa que mais parece uma aula de direito penal, não é? Uma noite abençoada para todos, perfeitamente, queridos. Que Deus Boa noite, abençoe professor. a todos vocês. Beijão nas crianças. Igualmente, igualmente. Grande abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus.